posições revolucionárias, a gente não deveria defendê-lo. Com você, Thiago. Exatamente, né, Toninho? A gente buscou responder aqui através do Diário Causa Operária, né? Esses marxistas de Araque, né? E colocaram aí que, né, o PCO seria principalmente esse perfil aqui do Twitter, né? O Pensar História, né? Colocou assim que os gregos já sabiam que não existe essa bobagem de liberdade individual absoluta. Hegel idem, Marx idem, né? Então, ele faz essas citações aí, mas a gente percebe que ele não deixa nem, não esclarece quem são esses gregos, né? E mostra também que ele não conhece nada de marxismo, né? Ele busca aqui fazer uma acusação, né, ao PCO, né, no nosso Twitter, né, na nossa conta oficial do partido, né? Colocou aqui que sobre o caso Monarca, o Estado não deve ter o poder de pôr nenhum partido na ilegalidade. O argumento de tornar o fascismo ilegal abre margem também para criminalizar o comunismo. A luta contra o fascismo não passa pela repressão do Estado burguês, mas contra essa repressão, né? Então aí esse perfil ele vai lá, fala que se trata de uma nota liberal, né, de um partido pequeno burguês que defende o Estado mínimo, né? Então aí precisaria, né, mostrar aí onde, né, a gente defende o Estado mínimo, né? É lógico que se trata aí de uma calúnia, né, contra nós, né? Porque não só esse perfil, mas como todo o resto da esquerda, né? Eles se alinham aí, né? Eles reproduzem aquilo que a imprensa burguesa fala, né? E aí eu queria convidar os companheiros, né? Inclusive a gente soltou essa matéria aqui, né, com o título O que pensam os marxistas sobre as liberdades individuais. Você pode acessar aí causaoperaria.org.br, né, onde a gente traz aqui uma série de citações, né, como da Rosa Luxemburgo, né, do próprio Marx, né, do Lenin aqui, né, explicando esse problema, né, da liberdade de expressão, né. Então, assim, ninguém vai duvidar, né, que a Rosa Luxemburgo, por exemplo, fosse uma marxista, né, comunista, né. Ela coloca aqui, né, os social-democratas, né, como eram chamados aí os comunistas, né, no nosso próprio país, assim como no mundo, defende o princípio de que a consciência e as opiniões das pessoas são coisas sagradas e intocáveis, né. Inclusive aqui tem também citação do próprio Marx, né, falando aí que onde se afirmava aí que a censura é um mal menor do que os excessos por parte da imprensa, né? Ele diz que isso é um paradoxo ilógico, né? Considerar que a censura como base para melhorar a nossa imprensa, né? Há citações aqui também do Lenin, então queria convidar os companheiros para lerem aqui, né, as posições marxistas, né? Que a esquerda, de conjunto, né? A esquerda pequena burguesa desconhece. É isso, Toninho. Tá no mudo. Eu reconheço um único aspecto em que o PCO é a favor do Estado mínimo. Aliás, a gente não falou até que o Estado esteja ausente, que ainda mais um Estado capitalista e repressor como o nosso, né, em um regime golpista como a gente vive, que o Estado possa dizer o que o cidadão pode pensar ou deixar de pensar e, portanto, manifestar o seu pensamento. Né, sobre aquilo que diz respeito ao pensamento dos indivíduos, às suas concepções religiosas, por exemplo, porque se o Estado diz que você não pode ter esse ou aquele pensamento político, o Estado também pode dizer que você tem que ter esse ou aquele pensamento político. O Estado, por exemplo, pode, né, se você defende aí um Estado máximo, nesse caso aí, pressuporia que você pode, por exemplo, ter um Estado que diga qual deve ser a sua religião, que você tenha uma religião e qual deve ser essa religião. Que você tenha um posicionamento por determinado político, por exemplo, que você seja nazista, e isso tenha que ser. Então, obviamente, que nesse caso,
né? O PCO é defensor do Estado mínimo nesse sentido, né? De que o Estado não se meta em nada, né? Que o STF, que o Alexandre de Moraes e quem quer que seja não tenha direito de dizer o que a pessoa possa pensar, possa falar, né? Possa defender como sendo aquilo que é melhor para si, inclusive para o seu país, né? Porque nisso consiste um aspecto elementar da democracia e da liberdade de expressão. Quando isso é violado, nós estamos diante de uma ditadura que diz o que a pessoa pode pensar ou deixar de pensar, falar e deixar de falar, e assim por diante.